Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente eu queria pedir desculpa que eu não consegui postar o vídeo ontem. Tive uns problemas técnicos, eu gravei, tava tudo certo, na hora H deu um problema, enfim. Mas hoje tá no ar, um diazinho de atraso, me perdoem. Para vocês que estão assistindo o meu canal pela primeira vez, eu peço que vocês assinem o canal, ativem o sininho aí embaixo para você ser notificado dos novos vídeos. E hoje eu vou falar do processo de transformação profissional que eu tive desde que eu me mudei aqui para o Reino Unido, para Londres. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque foi meu aniversário no dia 1º de agosto e nada como uma data especial para a gente refletir como é que foi o ano que passou, o que a gente espera para o próximo ano, e eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Eu não vou falar sobre os cargos que eu tive, sobre a empresa que eu trabalhei, nada disso. Eu quero falar sobre as minhas observações do mercado de trabalho, do que a gente aprende no Brasil, como é que é, e o que eu aprendi aqui, como isso mudou a minha vida. Bom, eu vim de uma cultura no Brasil onde a gente praticamente vive para trabalhar. Os salários são baixos, os impostos são altos, a gente vê que as empresas cada vez mais estão enxugando, diminuindo o número de pessoal, e aí os profissionais que ficam têm que acumular funções e não são muitas vezes remunerados por isso. Então a gente aprende que a gente tem que trabalhar duro, trabalhar muito para garantir o emprego, para ter estabilidade e abaixar a cabeça porque, né, graças a Deus que a gente tem um emprego. Então eu vim para cá com essa cultura, né? Foi isso que eu aprendi. Além disso, eu também percebo que no Brasil tem muito de, por exemplo, você tem que fazer faculdade, termina a faculdade, tem que entrar numa empresa boa e ficar lá para a vida inteira, até se aposentar. Então as pessoas geralmente tendem a ficar por muito tempo nas empresas sem ter essa mobilidade de ir para outros lugares, né? A gente sabe por quê, tem as questões econômicas, desemprego, enfim, eu entendo tudo isso, mas eu só tô aqui falando sobre o que eu aprendi quando eu morava no Brasil e como foi que assim, eu cresci como profissional vendo isso. Uma outra coisa também que eu observei muito é que a gente aprende a obedecer às regras, né? Abaixar a cabeça. Até porque eu falei no primeiro ponto, a gente quer garantir que o nosso emprego vai tá lá, a gente não quer ser mandado embora, então a gente abaixa muito a cabeça. E isso a gente aprende desde cedo, né? Desde a escola a gente aprende que a gente tem que obedecer às regras, a gente aprende que a gente tem que estar ali no padrão e que tem que ser como todo mundo é. A gente tem um elemento grande de conformidade, né? Até o uniforme que a gente veste na escola tem que ser aquele uniforme daquele jeito, eles querem todo mundo igualzinho. Você já tem um gênio criativo, né? As escolas geralmente não sabem lidar com isso. E a gente aprende também na escola que a gente é recompensado de acordo com o esforço que a gente faz. Então, se eu estudo muito, eu vou tirar uma boa nota, eu vou passar de ano. E a gente leva tudo isso para o ambiente de trabalho também e tem essas expectativas. Só que aí a gente chega nas empresas e vê que, bom, se eu trabalhar muito, eu não recebo um aumento de salário, né? Às vezes, o fulaninho, meu colega, trabalhou pouco, mas sabe se vender bem, ele é o que, né, consegue promoções. Então a gente vê que no trabalho as coisas não funcionam muito bem assim. Mas mesmo assim fomos condicionados a isso, né? Aprendemos lá desde muito cedo, né? Fomos realmente condicionados a essas atitudes, esses pensamentos que eu tô compartilhando com vocês aqui. Então assim, tem um lance que é histórico, tem claro lance cultural, e tudo isso acaba sendo embutido dentro da gente, né? E a gente aprende que é assim que a coisa funciona e que tem que funcionar para que você tenha um sucesso na vida, para que você consiga alguma coisa. E daí, desde que eu me mudei para cá, para Londres, há 11 anos atrás, eu comecei a observar que a dinâmica é um tanto quanto diferente do que a gente tem aí no Brasil.
né? E claro, não vou entrar no mérito de porquê, né, um país desenvolvido, enfim, tem muita coisa que vai por trás disso, né? Mas eu queria fazer a ligação entre o que eu vejo aqui com o que eu vi no Brasil e como o que eu vi aqui, o que eu estou experimentando aqui tem me ajudado a mudar os meus pensamentos, a mudar as minhas crenças, as coisas que eu achava que eram do jeito que tinha que ser. Então, por exemplo, aqui as pessoas não têm essa cultura de viver para trabalhar, eles trabalham para viver, né? Eles trabalham para ganhar um sustento, mas eles, né, viajam, eles priorizam a vida pessoal deles, eles priorizam pegar um filho na escola, eles priorizam a vida realmente que eles têm fora do trabalho. Claro, gente, que tem exceções para toda regra, não é todo mundo que é assim, mas eu vejo que a grande maioria realmente coloca em primeiro lugar o seu bem-estar, a sua família, e depois vem o trabalho. E eu aprendi com os meus colegas daqui que eles não têm apego nenhum à empresa. E brasileiro tem muito essa coisa sentimental, que a gente se apega, a gente é fiel ao empregador. E aqui não, aqui eles geralmente pulam meio que de galho em galho até, né? Para eles subirem rápido numa função, numa empresa, e terem um aumento de salário também significativo, o que eles fazem? Eles mudam de empresa para empresa. Então eu conheço pessoas que começaram como estagiários e hoje são 10 anos depois, né, que não é muito tempo, são diretores, são executivos de empresa. Você vê que, por exemplo, trabalhando numa empresa grande por muito tempo, isso geralmente não acontece, né? Para uma pessoa virar de estagiário até um executivo, demora anos e anos e anos, às vezes 20 anos, enfim, demora muito tempo. E a sacada deles aqui é sempre mudando para que com isso aumente o salário ou então um cargo melhor que vai possibilitá-los de ter um aumento salarial depois. Uma outra coisa também que eu comecei a perceber nesses últimos anos é que a área de empreendedorismo tem aumentado muito. Hoje em dia, qualquer um pode ter seu próprio negócio. E aqui, principalmente, é muito fácil de abrir um negócio. Você abre pela internet, não tem toda a burocracia que tem no Brasil. Então, as pessoas empreendem mais. Isso eu acho muito bacana que está acontecendo no Brasil, esse movimento de empreendedorismo, muita gente partindo para isso, eu acho assim excelente. E claro, eu acho que as evoluções tecnológicas, né, também ajudaram muito. A gente vê hoje em dia profissões como blogueiros, digital influencers, digital marketing, tem tanta profissão nova que foi possibilitada pela área de tecnologia. A possibilidade de fazer alguma coisa que vai dar um impacto maior na sociedade e que vai dar um impacto maior financeiro para você é muito mais possível hoje em dia do que antigamente. E por que eu tô falando tudo isso? Porque todas essas coisas, todas essas influências que eu tive externas e essas influências que eu tive de experiências pessoais trabalhando aqui, me fizeram muito reavaliar e rever quais são as minhas prioridades, o que é aquilo que eu gosto de fazer. E eu acho que assim, eu precisei sair do Brasil, sair daquele ambiente, daquela cultura que eu falei no início, para começar a enxergar o mundo profissional de uma maneira diferente. E, gente, assim, isso foi um processo, né? Porque quando eu vim para cá, eu enxergava o meu mundo, a minha visão de mundo, era a visão de mundo que eu tinha do Brasil, né? Do que eu aprendi, né? Aquelas coisas todas que eu falei. E assim, eu precisei sair daquilo e ver outras coisas, ver outros exemplos, ver como é que a coisa funciona para abrir a minha mente e pensar, poxa, também posso fazer isso. E com isso tudo, eu comecei a rever os meus conceitos, né? Eu comecei a ver o que era importante para mim, eu entrei numa jornada de autoconhecimento, entender o que é importante, quais são os meus valores, entender quais eram as crenças que eu tinha, o que eu acreditava que eu aprendi desde pequena, né? Exemplos que eu tive lá ainda do Brasil, e isso foi muito importante para mim. Né, é questionar essas crenças, ver o outro lado, ver que, bom, essa minha visão de mundo não significa que esse é o mundo que existe, né? Tem outras visões que podem ser moldadas. Então eu tenho, assim,
feito essa jornada de mudança realmente de mindset, né, de pensamento em relação ao mundo profissional, em relação ao trabalho, em relação ao que eu quero para minha vida, o que é importante para mim. E cada um de nós vai ter uma resposta, né? Não tem certo ou errado, né? Se você quer trabalhar no mundo corporativo, se você quer empreender, não existe certo ou errado. Os dois mundos têm prós e cons. O que é importante é que você faça uma escolha, né? É sempre uma escolha baseada naquilo que você quer para sua vida, nos seus valores. O que é importante? É para você importante estabilidade, segurança? Ou você é uma pessoa que gosta de desafios, de aventura, né? Gosta de tomar riscos? Enfim, é importante realmente ter esse autoconhecimento, entender quem é você, o que você quer, para que você faça as suas escolhas. E as escolhas não precisam ser para sempre, né? Eu não sou a mesma Paula de ontem, não sou a mesma Paula de 2 anos atrás, de 5 anos atrás. As escolhas da gente mudam e é importante a gente estar aberto para isso, né? Para entender e ser flexível de que nós mudamos e isso é bom. Isso mostra que a gente está se desenvolvendo, que a gente é humano e que a gente está aberto para o que o universo tem a nos oferecer. Eu sei que eu falei muita coisa nesse vídeo, mas foi realmente uma reflexão que eu fiz e eu queria compartilhar isso com vocês, para que vocês soubessem, né, o que passa aqui pela minha cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você pensa sobre tudo isso e a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau!